Então, para os gregos antigos, droga significava simultaneamente, ao mesmo tempo, veneno e remédio, a depender da dose, do propósito, dos fins para os quais uma substância vai ser usada. E desde que o ser humano está na Terra, as mais variadas substâncias são usadas para os mais variados fins, desde místicos, religiosos, de socialização, mas também e principalmente, que é o objeto nosso estudo aqui agora, de debate, terapêutico e medicinal. Eu acredito que é um crime as famílias ainda terem dificuldades de acesso a um medicamento que pode beneficiar e auxiliar a vida de tantas pessoas. Não tem sentido nenhum demorar e também enfrentar a burocracia e, mais ainda, pagar R$6.000 por um medicamento que é produzido em Israel, nos Estados Unidos, sendo que o medicamento poderia ser produzido pelas próprias famílias dentro de casa. Então, eu acho que é mais do que um momento de nós brigarmos, lutarmos, e é sobre isso que eu vou falar aqui um pouquinho também, de caminhos para que a gente permita o autocultivo responsável, o autocultivo direcionado para a produção do medicamento pelas próprias famílias. Um processo como esses de regulamentação tem se mostrado interessante. O Oregon, por exemplo, destinou 40% ao fundo de educação desse estado, depositando já $34 milhões nesse fundo. Outros 20% da arrecadação foram destinados a programa de tratamento do uso abusivo de drogas e de álcool. E a cidade de Pueblo, por exemplo, que é no Colorado, usa parte do imposto proveniente da venda para outorgar bolsas de estudos universitárias aos jovens latinos que lá residem. O Alasca está investindo em centros comunitários residenciais. O Washington está dedicando parte da arrecadação ao custeio de assistência básica de saúde para os norte-americanos. Isso é muito importante, especialmente aqueles mais vulneráveis. A Califórnia e Massachusetts investirão em comunidades periféricas mais afetadas pelas políticas proibicionistas, especialmente na reparação das desigualdades causadas para as populações mais vulneráveis, negros e pobres, que são afetados principalmente pelo modelo proibicionista. É muito triste nós percebermos que tanto retrocesso diante de tantas pesquisas e diante de tanto conhecimento científico já produzido. Não posso deixar de colocar aqui a minha profunda preocupação como pesquisador e como advogado com relação ao projeto de lei que recentemente foi aprovado no Senado brasileiro, que é de autoria do hoje ministro da Cidadania, Osmar Terra, que infelizmente, tristemente, agora criticou a Fiocruz, que é uma das instituições de produção de conhecimentos científicos mais sérios, não só do Brasil, mas do mundo, ao se deparar com um resultado que vai contra as suas próprias crenças, ao invés de ele reformular a sua crença, a sua visão de mundo, que foi refutada por uma das pesquisas mais importantes já realizadas no país, que envolveu 500 pesquisadores do Brasil inteiro, fez mais de 16.000 entrevistas em todo o país, ele não se dispôs a mudar a forma como ele vê a realidade, mais o contrário. Ele critica a instituição, né, e não abandona as crenças que são decorrentes, sim, de uma visão muito enviesada e muito deturpada do mundo e da realidade. Por fim, eu quero dizer que muito do que foi trazido aqui pelos pesquisadores especialistas, já que nós estamos em uma casa legislativa estadual com vários deputados, eu quero deixar essa reflexão, aonde todos os senhores e principalmente os deputados acham que foi produzido esse conhecimento, nas universidades. Então, eu não poderia deixar aqui de dizer que é muito importante a gente valorizar o conhecimento científico e, principalmente, as universidades são os maiores centros produtores de conhecimento do nosso país.